O Estado, ele pode combater o racismo? As políticas estatais? Qual a capacidade das políticas de ação afirmativa de produzir um ambiente realmente democrático e plural no Brasil? Essa é uma questão importante. A gente, quando estuda a questão racial, a gente pode ver a questão racial a partir de três ângulos diferentes, né? Podemos dizer que há três grandes teorias sobre o racismo. A primeira delas que trata o racismo de maneira individualista. Então, eu chamaria de uma teoria individualista do racismo. Segundo a teoria individualista do racismo, o racismo, que nada mais seria, segundo essa teoria, do que a discriminação sistemática ou a discriminação de indivíduos que pertencem a grupos sociais e que são identificados por características físicas ou culturais, né, seria uma patologia social. O racismo seria uma patologia social, mas que afeta determinados indivíduos em certas situações. Então, o racismo é uma manifestação de um desarranjo social, mas que se reflete num ato individual. Então, o indivíduo racista, ou indivíduos ou grupos que são racistas, são grupos de pessoas que ou são criminosos ou têm problemas psíquicos muito sérios. Então vejo que tratar o racismo como um elemento individual, como uma manifestação dos indivíduos, leva também a um tratamento diferente do problema, né? Como é que se trata o problema? Ou por meio do direito penal, né, do direito civil por meio de ações indenizatórias, né, ou então por meio de tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque é assim que se trata questões de natureza individual. Então o problema não é a sociedade que é racista, não é o Estado que é racista, mas são os indivíduos que nos seus atos, que não têm a capacidade de conter os seus ímpetos e que são preconceituosos, mas o preconceito se torna discriminação e a discriminação se torna um ato de violência contra alguém que pertence a um determinado grupo social. Agora, uma segunda visão, que é uma visão que trata o racismo como sendo institucional. O racismo é institucional. Ou seja, o que é o racismo? O racismo é o resultado de um mau funcionamento nas instituições, entendendo as instituições, complexos sociais em que são formados indivíduos para que os indivíduos correspondam, né, a um certo modo de vida e também para que eles reproduzam fora da instituição certos processos que ali dentro aprenderam. A escola, você vai para a escola, as escolas, pelo menos algumas escolas especificamente, têm projetos institucionais muito sérios, elas querem formar um determinado tipo de sujeito. Então, vejam, quando, de acordo com essa segunda visão, se o sujeito é racista, não é uma questão apenas do indivíduo, mas é um problema institucional. A instituição, ela funciona de tal maneira que ela reproduz esses padrões discriminatórios, então os sujeitos que ali estão, eles também se tornam sujeitos da discriminação contra certos grupos. Então, o que você tem que resolver não é o sujeito, então somente, você tem que resolver o funcionamento da instituição. E aí, qual é a postura para se combater esse tipo de coisa? É a ação afirmativa. É você instituir novas políticas de funcionamento da instituição que possam desnaturalizar o racismo como um processo dinâmico naquele lugar. Política de cotas é um exemplo disso. E eu falo aqui, eu estou falando do racismo, mas a gente poderia falar, por exemplo, a gente poderia falar das questões de gênero, falar de sexismo, de uma maneira geral, falar de homofobia, ou seja, se você tem uma instituição onde não tem pessoas negras, onde as mulheres não têm participação, onde gays, lésbicas têm dificuldade, trans têm dificuldade de participar da dinâmica da instituição, é necessário que haja uma política específica voltada para aquele grupo para promovê-los dentro da instituição. Então a instituição muda a sua postura. Agora uma terceira visão, essa visão um pouco mais pessimista, que é a visão pessimista, mas ela é bastante profunda, no sentido de que ela vai dizer que o problema do racismo não é um problema individual nem institucional, mas é um problema estrutural da própria sociedade, avisando que o racismo é estrutural. Estrutural no seguinte sentido: a sociedade, tal como ela é arranjada, tal como ela é constituída, ela reproduz, tanto na vida dos sujeitos como das instituições, parâmetros de discriminação racial. Ou seja, no campo da política,
da economia, e no campo também das relações, das constituições, das relações e da constituição dos sujeitos, o racismo ele se naturaliza, ele se normaliza como parte integrante do processo social. Então a gente vê, por exemplo, quando a gente começa a naturalizar o fato de que homens ganham mais do que mulheres, brancos ganham mais do que negros, a violência contra pessoas de orientação sexual diferente, né, da heteronormativa, diferente da heteronormativa. Quando a gente começa a observar esse tipo de coisa e naturalizar, ou simplesmente no máximo dar um suspiro humanista quando a gente vê uma violência desse tipo, é porque, de fato, o racismo ele se estruturou na vida das instituições e se estruturou fundamentalmente também no processo de construção dos sujeitos. O racismo é mais do que isso, ele não é um ato consciente, ele está inserido no inconsciente, ele é uma ideologia no sentido mais profundo do termo. E aí, a pergunta é, o Estado, ele é um elemento fundamental para reproduzir esses comportamentos, porque se ele reproduz a vida social, ele reproduz também todos os parâmetros da vida social, inclusive o racismo. A grande questão é, não existiria racismo se não houvesse o Estado. Essa é a grande verdade. A história nos demonstra isso. Tanto no racismo colonial, da escravidão, que houve em vários lugares, mas também a gente pode ver na segregação racial dos Estados Unidos até 63, é um projeto de Estado. O que propiciou o racismo foram as chamadas leis de Jim Crow, a discriminação e a segregação racial foram objeto de norma jurídica, e também o apartheid na África do Sul, sem contar também o nazismo. O nazismo se apoiou num conjunto de normas jurídicas, haviam juízes nazistas, advogados nazistas, promotores nazistas. Assim como há em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, promotores racistas, juízes racistas, instituições racistas que reproduzem padrões de discriminação racial contra pessoas negras. Então, note que há uma limitação muito grande da gente pensar que o Estado ele possa ser um veículo fundamental de combate ao racismo, sendo que o Estado também faz parte, segundo essa visão, da própria constituição da sociedade, e, portanto, o Estado ele pertence a esse processo, né, em que as condições da vida social ela se constitui e, portanto, o Estado é racista também. E isso é um dado fundamental para entender que o racismo ele não é o anormal. O racismo é o normal em sociedades em que você tem desigualdades muito grandes, como é o caso da sociedade brasileira, mas também do restante do mundo. Se você quiser saber mais sobre direito, sobre economia, sobre filosofia, sobre as relações entre direito, Estado e racismo, inscreva-se na Casa do Saber.